de filhos na fé. Filhos de sangue e filhos na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo escreve dizendo que Timóteo era o filho na fé. Existem filhos de sangue e existem filhos da fé. Filhos que ganhamos espiritualmente para Deus e filhos que recebemos, não somente ganhamos, não somente evangelizamos, não somente pregamos o evangelho e ele se converteu e se tornou um filho espiritual, mas filhos que ao longo da vida adotamos, mas também os filhos carnais, os filhos de sangue, são filhos espirituais. Você, pai, também prestará conta da alma do seu filho. Você, pai, também prestará conta da alma da sua filha. Vocês são filhos espirituais de um pai físico e vocês são pais espirituais de filhos físicos. O apóstolo Paulo diz, olha, meu amado filho, meu verdadeiro filho, meu amado filho. Deus brota amor no coração de pessoas, por outras pessoas, por outros filhos que não são filhos de sangue. Também são chamados filhos na fé. Você está preparado para receber alguns filhos na fé? Talvez você está aqui hoje, você não gerou, mas Deus pode te dar filhos na fé. Você pode dizer, olha, eu não tive uma esposa, eu não constituí uma família, mas Deus pode te dar filhos na fé. A paternidade espiritual, ela era compreendida pelo apóstolo Paulo como um ministério. Eu preciso dar destino e propósito espiritual, direção espiritual para aqueles que eu estou com responsabilidade sobre a vida deles. Uma pessoa bem discipulada, acompanhada, mentoreada, será uma pessoa de sucesso. Amém, queridos? Uma pessoa discipulada, acompanhada, mentoreada, será uma pessoa de sucesso. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, assuma sua paternidade espiritual. Amém? Quantos pais tem aqui? Assuma sua paternidade espiritual. Pai não é somente para pagar a conta. E eu sei que essa parte dói muito. Essa parte preocupa, essa parte tira o sono. Essa parte é uma parte silenciosa, que muitas vezes não queremos nem dividir com a esposa, porque muitas não têm nem estrutura para carregar a demanda que nós temos. Na verdade, eu digo com toda razão, a mulher não tem estrutura. Por mais que ela seja guerreira, mas ela se desespera diante do financeiro. O homem não. O homem, ele sabe que está difícil, mas ele vai dar tudo dele para melhorar. E tudo que a gente coloca, todas as nossas forças, dá certo. Às vezes você vai colocar horas a mais de trabalho, às vezes você vai colocar horas a mais de hora extra, vai dobrar seu expediente para sanar aquele período de dívida. Nenhum pecado contra isso. O pecado é você se viciar a fazer hora extra e perder toda a sua família. E perder sua esposa. Tem mulheres clamando em casa com saudade dos seus maridos. Porque eles estão por perto, mas não estão. Não é? Eles chegam em casa como se a casa fosse um hotel. Ele troca de roupa, ele toma um banho e sai. A vida em família é algo muito extraordinário. E os filhos copiam. Os filhos estão assistindo. Nós temos que ter propósitos espirituais para os nossos filhos. Ensinar a palavra, discipulá-los, orar com eles, ensiná-los a orar. Eu comecei a ensinar o Pai Nosso a Caleb. Hoje ele já ora o Pai Nosso. Tem hora que ele ora com pressa para ir dormir logo. Ora errado, fala as coisas erradas, digo, volte, vamos fazer certinho. Mas que coisa linda, irmãos, é quando a gente vai dormir, ele diz, cadê a minha historinha? Já está tarde, irmãos. É domingo à noite.
Hoje à noite eu não escapo. Pode ter certeza, hoje eu não escapo. Nem um dia eu escapo. Ele diz a minha Bíblia, eu quero uma historinha. E eu digo, qual é a história que você quer? Ele disse, eu quero a historinha de tal. Aí eu leio, às vezes ele repete. Ele ama a história de Davi e Golias. E aí eu vou lendo para ele, vou... Às vezes dá preguiça, às vezes dá cansaço. O Senhor diz assim, faça isso, porque esse tempo vai passar. Isso vai passar rápido. Enxerte isso na mente dele. Ore por ele, interceda por ele. Você precisa assumir sua paternidade espiritual. Seu exemplo não é só de trazer coisas para dentro de casa, mas é de cuidar, de orar. Ore com elas. Sente com elas, sente com eles, orem com eles. Fale da Bíblia para eles. Certa vez, Caleb disse assim, pai, como é lá no céu? Você tem que estar preparado para responder perguntas aos seus filhos. Assuma sua paternidade espiritual. Instrua seus filhos para o futuro. Diga assim, instrua seus filhos para o futuro. Timóteo disse, meu filho, dou-lhes instruções, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, e alguns respeitam, e por isso, naturalmente, a fé de vocês será seguida. Paulo vai dizer, instruo você, eu ensino a você. Paulo era um pai presente espiritualmente. Mesmo em viagem missionária, ele estava na Macedônia, ele se lembra, escreve uma carta para o seu filho, seja um pai presente. Mesmo trabalhando. Veja, Paulo estava numa viagem missionária na Macedônia e escreve uma carta para o seu filho Timóteo, um filho na fé. Ele estava ocupado, sim ou não? Ele estava em viagem missionária, sim ou não? Mas ele escreve uma carta para o seu filho, seja um pai presente. Amém, queridos? Não pense que porque você dá segurança, você dá comida, você dá lençol, roupas, você dá aquela estrutura, isso é suficiente. Não. Você precisa dar instrução. Você precisa dar direção. Isso nos faz lembrar dos filhos de Eli, que, sendo sacerdotes do templo, roubavam a oferta, praticavam relações sexuais com as concubinas no templo, e o seu pai nem sequer os exortava. Deus pesou a mão sobre a casa de Eli. A casa de Eli desabou. Seus filhos morreram na guerra. E quando veio a notícia que seus filhos morreram na guerra, Eli cai para trás e tem ali um ataque fulminante. Um juiz de Israel, um sacerdote que governou o povo de Deus por 40 anos, não sabia governar seus 2 filhos. Sabia dar instrução para todo mundo, mas para os seus 2 filhos, ele não sabia exortar seus filhos. Ele não sabia disciplinar seus filhos. Sente com seus filhos, instrua seus filhos. Faça reunião com seus filhos. Amém, queridos? Às vezes Caleb dá umas falhadas assim, eu digo, olha, zerou. Aí ele olha para mim e diz, zerou. Diz, vamos começar do zero. Você precisa pôr limites, conversar, sabe, tratar. É bom demais, queridos. Provérbios 15, verso 12 vai dizer, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Não seja um homem vaidoso. Peça conselhos aos sábios. Talvez você foi que nem eu. Nunca tive um pai presente. Mas estava ligando para ele, estava falando com ele hoje. Hoje ele está na igreja, está indo para a igreja, está assistindo a escola dominical. Disse para mim hoje que já está mudando a lição, que está virando a cartilha da escola dominical lá dele e tal. Quando eu olho assim, eu digo, só Deus faz isso. Mas isso deixou uma lacuna em mim, a ausência dele deixou uma lacuna em mim. E às vezes eu tenho erros que é falta da paternidade que eu tive. Você precisa buscar conselho. Amém, queridos? E como é que eu crio? Como é que dá certo? Porque eu tenho que buscar conselhos.
Eu tenho que aprender a ser pai. Você aprendeu a ser pai? Ou um filho chegou na sua vida de paraquedas e você disse, e agora? Agora é comprar leite, agora é comprar roupa, agora é comprar comida, sapato. Será que é só isso? Seja um homem sábio. Um homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Educar não é fácil. Educar não é fácil. Corrigir, muito menos. Disciplinar, pior ainda. Mas os pais precisam fazer isso. Tem muitas pessoas na igreja que estão sendo vaidosas, não gostam de aconselhamento e nem gostam das pessoas corrigirem elas. Sua arrogância chega a ser tão grande que elas nunca pedem conselhos. É meu filho, é minha filha, dentro da minha casa quem manda sou eu. E está desmoronando. Está desmoronando a sua casa. E só porque a sua casa, quem manda dentro dela é você, você não pede conselhos aos sábios. A falta da paternidade espiritual, a falta de mentoria, de discipulado, irmãos, tem gerado um grande problema na igreja, na sociedade. Eu entrei num bairro essa semana, fui lá visitar um pastor, deixar um documento com ele. Nossa, eu fiquei tão admirado. As meninas passando, as adolescentes passando, eu passando com o carro, as meninas com garrafinha de cola na mão, as meninas jovens, adolescentes, pré-adolescentes na mão. Passou um grupo, onde eu parei na casa, outro grupo fumando maconha assim de lado, outro grupo passando com outras garrafinhas, outros jovens. Eu disse, sangue de Cristo tem poder. Onde é que estão os pais desses meninos? Quem são os pais dessas crianças? Onde é que está o limite, a direção, o propósito? O que aconteceu na casa dessas pessoas? E aí, queridos, quando os pais aí fora erram, vem a igreja. Nós estamos aqui para acolher. Amém, amados? Estamos aqui para acolher. Estamos aqui para dar propósitos. Estamos aqui para dar direção. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A Bíblia manda a gente se aconselhar, se instruir, aconselhai-vos, encorajai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo, para que você possa manter o fogo do Espírito. Sabe o que mantém o fogo do Espírito? Conselhos sábios. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5:8, para que vocês possam manter o fogo do Espírito. Se instruam, se aconselhem. Tem gente se apagando sozinho. Não se isole. Peça ajuda, homens, peçam ajuda. Não existe um ser tão orgulhoso quanto o homem. O homem é muito orgulhoso. O homem é minha casa, é meus direitos. Não. E mulheres que adotam comportamentos de homem também se dão mal. Tá? Diga assim, seguir o exemplo. Paulo era o exemplo para Timóteo, meu filho amado na fé. Ele vai dizer assim, olha, embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, embora você possa ter vários exemplos aí fora, você não tem muitos pais. Pois em Cristo mesmo eu gerei você por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o ensino por toda parte e em todas as igrejas. Paulo tinha um filho que parecia com ele. Que coisa extraordinária. Paulo tinha o quê? Um filho que parecia com ele. Paulo, para corrigir a igreja de Corinto, disse, olha, eu vou enviar um filho meu aí, Timóteo, e a maneira dele viver, dele se comportar, vai trazer à memória quem eu fui no meio de vocês. Diga identidade. Exemplo. Imagine você não poder ir mandar um filho que vai lhe representar no falar, na postura, no andar. Quantos pais são envergonhados pelos seus filhos? Porque
faltou disciplina. Faltou disciplina. Eu não digo isso para julgar os pais que erraram assim. Talvez foi falta de orientação, talvez foi falta de conselho das Escrituras. Mas dói muito para um pai sofrer a vergonha de um filho ou ser envergonhado por um filho. Mas ao passo que orgulha muito um pai que coloca seu filho como um exemplo, sabe? Dizendo, olha, vocês podem ter 10.000 mestres, mas eu gerei vocês e eu vou enviar um filho meu para o meio de vocês, para que ele vivendo, falando, se movendo, vocês lembrem de mim, da minha maneira de viver, e assim vocês copiem o meu exemplo. Bem, de fato aprendemos uns com os outros, sim ou não? Somos o exemplo ou o extrato das 5 pessoas que convivemos. Se você vive junto de pessoas que falam palavrão, né? Que escuta músicas mundanas, que mente, que inveja, que fala mal dos outros, daqui a pouco você está mentindo, falando palavrão, ouvindo músicas mundanas, invejando, falando mal dos outros. Nós somos o extrato das pessoas que nós convivemos, das 5 pessoas que nós convivemos. Você tem que cercar-se de pessoas que estão buscando a lei do Senhor. Por isso a igreja. Amém? A igreja é necessária. Ah, mas eu posso ser crente em casa. Pode, mas você não vai ser crente completo. Porque a igreja, é na igreja que você vai aprender uns com os outros. Inclusive até o que não fazer. Porque existem erros na igreja. E é na igreja que a gente aprende também o que não deve fazer. E é na igreja que a gente aprende o que deve fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Então, ele vai dizer assim, existe uma harmonia entre eu e o meu filho, para que ele sirva de exemplo. Paulo incentiva uma mudança positiva de vida na vida de Timóteo, quando ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avoloide, na sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno-te a lembrar, mantenha viva do dom, do chamado, do dom de Deus que está em você mediante a imposição das mãos. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de ânimo, de amor, de equilíbrio. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Paulo era um pai presente. Paulo assumiu a paternidade. E eu digo para você, se ele trata um rapaz que não foi filho dele de sangue, mas filho espiritual dessa forma, quanto mais nós, que somos filhos e que somos pais biológicos de pessoas, ele vai dizer, olha, mantenha a fé, a chama. O apóstolo Paulo, ele era um incentivador. Seja um pai incentivador. Amém, queridos? Seja um pai incentivador. Incentive seus filhos a queimarem por Deus. Amém, queridos? Incentive seus filhos a lerem a Bíblia. Incentive seus filhos a orarem. Uma vez Caleb estava vendo eu ler a Bíblia e ele disse, pai, sua Bíblia é diferente da minha, sua Bíblia não tem desenho. Eu disse, a minha Bíblia tem um bocado de letra. E ele começou a tentar ler. Pai, ele se torna um exemplo. Não espere que seu filho vai ler a Bíblia se você não lê, se ele não vê você lendo a Bíblia. Não espere que seu filho aprenda a orar se você não ora. Ontem faltou energia em casa, era 1h e pouca da manhã. E ele começou a orar. Deus, em nome de Jesus. Pai, ajuda, Senhor, para que volte a energia. Em nome de Jesus, chorando, em prantos. Ele e Deus lá no sofá. E eu e a mãe dele olhando para ele. Eu disse, deixa ele orar. Aí ele disse, Deus, tem muitas crianças que estão no calor nessa hora, na muriçoca. Ajuda elas, Senhor. Ajuda elas. Incentive seus filhos a orar. Seus filhos vão aprender a orar vendo você orar. Amém, queridos? Seus filhos vão aprender a interceder vendo você interceder. Passa uma ambulância com alguém. Ele diz, Deus, vai lá, Senhor, seja com essa pessoa.
Porque ele vê nós fazendo isso. Ele vê nós, quando passa uma ambulância, Deus, em nome de Jesus, vai lá nessa pessoa. Quando passa, às vezes a gente nem faz, ele mesmo faz. Deus vai lá ver essa pessoa. Não espere que seu filho ore se você não ora. Não espere que seu filho vá ler a Bíblia se ele não vê você ler a Bíblia. Não espere seu filho testemunhar, sabe, do Evangelho se ele não vê você testemunhando. Não espere seu filho falar do amor de Deus se ele não vê você falando. Um pai incentivador é aquele que não só instrui, mas reconhece as qualidades do seu filho. Reconheça as qualidades do seu filho. Tem pais que são verdadeiras marretas. O tempo todo é só cobrança. O tempo todo é só grito. O tempo todo é só chute na canela. A Bíblia diz, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Às vezes os filhos não gostam de estar junto dos pais, porque os pais são muito chatos. Tudo é cobrança. Tudo é cobrança. Aprenda a elogiar seus filhos. Paulo disse assim, olha, eu me recordo da fé não fingida que você tem. Agora, filhos, em nome de Jesus, ajude os pais. Pare de ser fingido. Amém, queridos? Pare de ser fingido. Seja uma coisa na igreja, seja uma coisa fora da igreja. Seja a mesma coisa fora da igreja, seja a mesma coisa dentro da igreja, seja a mesma coisa na faculdade, seja a mesma coisa na escola, porque tudo isso é muito importante. Ensine seus filhos a permanecerem firmes na fé, a não serem covardes no anúncio do evangelho, a serem amorosos, a serem equilibrados e não terem vergonha de testemunhar que são cristãos. Amém, queridos? Tá? Paulo ensinava Timóteo a formar nossos filhos na fé. Ele vai dizer que nós devemos ensinar os nossos filhos a também gerarem filhos na fé. Vai chegar o tempo deles já assumirem outros como irmãos em Cristo. Amém, queridos? Timóteo agora recebe a tarefa de encorajar pessoas comprometidas com a vida cristã e ensiná-las para que elas ensinem aos outros. Portanto, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Confia a homens fiéis a palavra que você recebeu, para que eles possam ser capazes de ensinar a outros. Pais, ensinem para que outros possam assumir. Sabe quem vai assumir essa igreja, querido? Os nossos filhos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Mas eu peço a Deus que a obra do Senhor continue por meio do legado dos nossos filhos. Um dia nós vamos passar. Mas nós precisamos ensinar eles a instruir a outros. Amém, queridos? Não pense que seu filho vai ser só seu, limpo, maravilhoso, guardadinho numa redoma de vidro, intocável, protegido, protegida. Ensine eles. Ensine. Diga que eles têm uma missão. Dê uma missão para os seus filhos. Está pensando que o seu filho é como você? Seu filho tem mais coragem, tem mais força, tem mais ousadia. É verdade, querido. É verdade. Talvez eles não possam ter a sabedoria. A sabedoria está nos cabelos brancos. Mas eles têm coragem. Seus filhos precisam de propósitos. Propósitos eternos. Amém? Quantos estão aqui? Diga amém. Seus filhos precisam de propósitos eternos. Dê a eles propósitos eternos. Eles gostam de se envolver em propósitos. Eu amo pegar esses meninos aqui na igreja e dizer, façam isso. E eles, é mesmo, pastor? Digo, vamos começar isso. Eles se olham assim e digo, vamos. Porque eles fazem comigo e não fazem com você? Ah, porque você é pastor. Não, dê propósito a ele, dê exemplo a ele. Amém, queridos? Chame seu filho para orar em casa. Chame seu filho para ler a Bíblia. Chame seu filho para orar. Chame seu filho para ler um texto, um livro. Ontem Caleb fez, pai, vamos botar a série A Casa de Davi. Eu disse, bora, filho. 6 anos, irmãos. Vamos botar a série A Casa de Davi. Eu disse, bora, comecei a assistir. Isso é pesado para você. Tem espada entrando no bucho.
Sim. Ele disse, mas eu quero assistir com o senhor. De propósito, amém, queridos? De propósito para que eles possam discipular outros, para que eles possam fazer outros, fazer, gerar filhos. Timóteo já era incentivado por Paulo a fazer outros, a gerar outros na fé. Ensine seus filhos a dizimar, você dizimando em casa. Amém, queridos? Para que a igreja futuramente possa sobreviver com dizimistas. Amém? Porque não é governo, não é PT, não é Lula, não é Bolsonaro, não é ninguém que manda dinheiro para a igreja. Quem sustenta a igreja é os dízimos e ofertas. Amém, queridos? Seu filho só vai manter a obra do Senhor lá na frente se ele ver que você honra ao Senhor com gratidão por tudo que ele te dá. Amém? Eu vou tirar minha 10ª parte do meu dízimo para manutenção da obra do Senhor. E aí seu filho vê aquilo, coloque a ofertinha no bolso dele. Diga, olha, dê isso aqui lá em cima no departamento infantil. Ensine a ele a ser grato. Amém, queridos? Que coisa extraordinária. Isso é bom demais. Isso gera um vínculo. Isso gera um ciclo muito abençoado. Tá? Eu quero destacar a última tarefa de um pai. A diferença positiva de um pai espiritual na vida de uma pessoa. Paulo e Onésimo. Filemão, capítulo 1, verso 10 e 11. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil. Portanto, para você, quanto a mim, ele é útil. Então, Paulo agora apresenta um filho na fé, outro filho na fé que Paulo tinha, porque Deus vai te dar mais do que um filho na fé. Deus pode te dar 1, 2, 3, 4 filhos na fé. E você vai representá-los. Você vai dizer, olha, esses filhos na fé eram inúteis, mas agora eles são úteis. Sabe o que isso me ensina? Enxergue utilidade nas pessoas. Eu vou repetir mais uma vez. Enxergue utilidade nas pessoas. Eu sei que tem gente que dá trabalho para reagir. Sim ou não? Tem gente que parece um carro, sabe? Velho, que você só vai empurrando. Mas chegará uma hora que vai pegar. E aí você vai dizer, ele agora é útil. Ele agora é útil. Ele era inútil, mas agora é útil. E eu quero recomendá-los que todas as dívidas que essa pessoa tem, coloque na minha conta. Porque agora ele me serve, ele é útil. Ele é importante no reino de Deus. Então eu quero dizer que a paternidade espiritual na vida de um novo convertido é milagrosa. Torna inútil em útil. Torna o sem valor em valor. Torna o rejeitado em querido. O odiado em amado. O escravo de Satanás em um filho de Deus. Deus quer que você pegue pessoas, adote pessoas. Pessoas que muitas vezes ainda não reagiram na vida, mas você vai dizer um dia, olha, ele é meu filho na fé. Deus gerou ele no meu coração. Ele é um discípulo de Cristo. E eu quero dizer para você que ele agora é útil no Senhor. É positivo. É milagroso o cuidado. O cuidado é milagroso. Diga assim, o cuidado é milagroso. E o cuidado está nos conselhos. O cuidado está na direção. Mas tenha cuidado, não vá dar conselho a quem não pediu conselho. Não cometa sincericídio. É você dar conselho sem a pessoa querer. Tá? Chegue junto. Aconselhe. Diga assim, você me permite sobre esse assunto? Eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Seja a boca de Deus. Acredito que o grande problema da igreja hoje, eu estou concluindo, é terem se tornado, em muitos casos, igrejas de clubes, de encontros sociais, sabe? Nós precisamos restaurar o cuidado na igreja. Precisamos restaurar o cuidado, o amor na igreja. A igreja não deve ser um lugar para buscar bênção de vitória, mas deve ser um lugar para buscar cuidado.
proteção, segurança. Essas crianças que cantaram aqui, talvez, eu não sei se todos os pais estavam aqui. E elas, quando cantavam, algumas meninas olhavam para mim. Eu não sei se era porque ela não tinha um pai aqui. Mas elas projetam nos que estão aqui. Porque isso aqui é lugar de cuidado. É casa de paternidade. Tenha sensibilidade. Não venha para o culto só pegar sua vitória. Cuidado. Igreja é lugar de cuidado. É lugar de adoção. Diga assim, adoção. É lugar de adoção. O sucesso de Timóteo como filho espiritual era o sucesso do discipulado do seu pai, o apóstolo Paulo. Discipule seus filhos. Converse com eles. Converse com eles sobre namoro, sobre sexo. Converse com eles sobre, futuro, sobre profissão. Não imponha, aconselhe, sugira, dê sentido, encoraje, elogie, impulsione, esteja perto. Mesmo não estando presente, esteja perto, ligue, grave um vídeo, mande uma mensagem, ligue pela manhã, ligue na hora do almoço, ligue quando você largar, esteja junto, faça de alguma maneira. Paulo não tinha WhatsApp, o apóstolo Paulo não tinha Instagram, o apóstolo Paulo não tinha Twitter, X, mas ele tinha cartas. Ele tinha um papel e uma pena. Ele escrevia e a carta chegava. Hoje você tem um WhatsApp, hoje você tem um vídeo, você tem uma videoconferência. Hoje você está melhor do que Paulo. Paulo, para falar para Timóteo, tinha que escrever uma carta e a carta esperar chegar. E não era Sedex. Não era como a gente hoje. Mas mesmo assim ele cumpriu o papel dele. E ele gerou grandes homens na fé. Eu gostaria de chamar você aqui para refletir comigo nessa noite sobre a importância da paternidade. A importância da paternidade espiritual, ela é bíblica. Tem muita gente aí na internet criticando a paternidade espiritual, dizendo que isso aqui é usado como de maneira equivocada para que outros exerçam domínio sobre outros e até entrem na vida alheia, na vida íntima. Errado está quem faz assim. Não é para isso. Mas a paternidade espiritual visa cuidado. Visa cuidado, proteção e direção. Cuidado, proteção e direção. Cuidado, proteção e direção. Quem tem um tutor, quem tem um bom discipulador, será um bom mestre. Será um bom discipulador. Irá ganhar muitas vidas para Jesus. Eu oro para que você, pai, faça do seu filho uma flecha. Amole essa flecha. Dê direção. Se preocupe com a escolha da profissão do seu filho. Se preocupe com a escolha do curso do seu filho. Intervenha. Busque saber onde ele vai estagiar. Com quem ele está estagiando. Por que não buscá-la um dia perdido desses na faculdade, na escola? Do nada. Sem menos esperar. Por que não pegá-la da escola, de ir lá e ir para uma lanchonete, de ir lá e ir para um parque? Estar presente. Eu sei que tem pessoas aqui que já se divorciaram, constituíram outras famílias, mas isso não impede de você exercer sua paternidade. Aliás, não deveria impedir. Muitos fazem disso um obstáculo para não estarem presentes, mas estejam presentes. Estejam presentes. Façam dar certo. Façam dar certo. Porque ser pai é uma dádiva de Deus. É uma bênção do Senhor. É uma maravilha. A Bíblia diz: bendito aquele que está com seus filhos ao redor de sua mesa. Então esteja ao redor da mesa. Mesa é comunhão. Mesa é comunhão. Restaure o diálogo. Peça perdão pelos seus excessos, pela sua grosseria, pela sua
omissão, pela sua distância, pela sua frieza. Esteja junto. Faça a sua parte. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eles vão crescer com boas lembranças, curados, sarados. E vão multiplicar. E a igreja vai ser uma igreja de filhos sarados. Amém, queridos? E depois eles vão crescendo, vão namorar, vão ser sarados, equilibrados, vão noivar, vão casar como pais sarados, curados. E vão ter filhos e saberão como criar seus filhos. E terão filhos curados e sarados. E a gente cria uma grande cadeia, uma grande geração de famílias saudáveis. Porque o pastoreio começa na paternidade. O pastoreio começa na paternidade. Mas eu sou pastor? Não, eu sou pai. Sim, você é pastor da alma da sua filha. Você é pastor da alma do seu filho. A você foi dada a espiritualidade, o projeto de Deus para você cuidar. Você recebeu um projeto de Deus para cuidar. Ele é de Deus, não é seu. Um dia você vai sofrer a síndrome do ninho vazio. Você vai olhar para os lados e eles não vão estar lá mais. Porque eles não eram seus. Eles eram de Deus. Mas você, enquanto está perto deles, tem que discipulá-los, orientá-los, incentivá-los, elogiá-los, corrigi-los, exortá-los, para que eles cheguem longe. Você é o arqueiro e eles são a flecha. Eu vou repetir, vocês são os arqueiros. Os pais são aqueles que pegam, sabe, o arco, prepara e põe a flecha. Filhos, se permitam ser aconselhados pelos seus pais. Porque seu pai é o arqueiro que a Bíblia diz que é para a tua vida. Amém? E você que não tem um pai, adote um pai. Você que não tem um filho, adote um filho. Você que tem filhos, adote filhos que não têm pai. Ou que não tem pai presente. Tá? Para que você possa ser aquele que oriente, aquele que dê conselhos, aquele que abraça, aquele que dê propósito. Igreja é lugar de paternidade espiritual. Igreja é lugar de cuidado. Lugar de proteção. Um dia o Senhor falou para mim, aquilo ali, filho, será uma casa de paternidade. Será uma casa de paternidade. Que Deus nos dê sabedoria para cuidar dos filhos espirituais. Amém? Às vezes, hoje eu recebi mensagens aqui de pessoas bem mais velhas do que eu, dizendo Feliz Dia dos Pais. Porque pessoas bem mais velhas do que eu olham para mim e me têm como um pai. Um pai espiritual. Que elas nunca tiveram. Um pai que chega junto, um pai que diz, olha, vem cá, eu vou meter a colher aqui na tua vida. Eu vou te ajudar, vou te dar uma direção, vou te dar um propósito. Para o teu bem. Porque os pais enxergam mais na frente, sim ou não? Os filhos não enxergam. Às vezes um pai espiritual está olhando de cima, está olhando mais adiante. Está vendo o cenário espiritual que você está, que Deus quer fazer, que Deus quer realizar. E vai levar você muito mais longe. Então, se permita ser conduzido, se permita ser pastoreado para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas pela vida dos pais. Deus abençoe os pais desta casa. Eu quero chamar os pais aqui presentes. Tá? Quero chamar os pais aqui presentes, os pais aqui. Venham aqui. Os pais.